Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, a igreja e aos gentios. Volume 9. Os 7 selos. As 7 trombetas. As 7 taças. Os primeiros 4 selos. As leis do Império Romano exigiam que um documento importante fosse selado com 7 selos e confirmado por 7 testemunhas. Nos tempos em que João escreveu o Apocalipse, o processo de selagem variava de caso para caso. Geralmente o documento era envolvido com 7 cordões, cada um com o seu selo e um nó bem ajustado. No caso em apreço, o livro com os selos parece significar a revelação dos eventos que deveriam ocorrer, como de fato aconteceu com a abertura dos selos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: "Venha!" Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6, versículos 1 e 2. O rompimento do primeiro selo marca o início do período de tribulação, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Ele indica, portanto, o surgimento do primeiro cavalo e seu cavaleiro. O branco simboliza tanto a paz como a guerra vitoriosa. A primeira besta, como um imitador do príncipe da paz, tentará estabelecer a paz em um mundo caótico, em virtude principalmente do rapto da igreja. O arco indica a extensão de seus domínios e a coroa da vitória aponta para os seus triunfos. Até aqui não há nada que indique ter havido derramamento de sangue. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: "Venha!" Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. A paz, independentemente de Cristo, representada pelo cavalo branco, durará pouco, como prediz a Bíblia. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Segundo aos Tessalonicenses 5:3. O cavalo vermelho representa guerras e derramamento de sangue que ocorrerá por mãos do líder político mundial. Não se trata aqui de uma guerra entre nações, mas de guerra civil, de homem contra homem. Embora a Bíblia não revele a causa desse conflito generalizado, ele indica o início dos julgamentos de Deus sobre este mundo. O cavaleiro tinha uma grande espada e sua missão era a de tirar a paz da terra. É difícil imaginar como será este mundo quando não houver paz em parte alguma. Homens e mulheres perderão o respeito pela vida, tratarão o seu vizinho como ao inimigo e expressarão desenfreadamente todas as suas paixões carnais. Já há hoje no mundo muita preparação para esse tempo. Muitos países reconhecem a prostituição como uma profissão normal, com direito à aposentadoria, consideram correto o casamento de homossexuais, homem com homem e mulher com mulher, e o direito deles até de adotar filhos. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Venha!"
Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. O cavalo preto e seu cavaleiro representam uma grande fome que sobrevirá ao mundo como parte do castigo de Deus. A balança fala de grande carestia e de peso rigoroso. Os alimentos mais necessários serão pesados com exatidão. O azeite e o vinho indicam a oliveira e a videira, as quais resistem muito mais às secas que os cereais. Por serem produtos considerados caros nos tempos antigos, podem indicar também que uma minoria poderá viver na opulência às custas da grande maioria da população, como aliás tem ocorrido nos países de regime totalitarista. A fome está presente hoje em muitas partes do mundo, mas com a abertura do 3º selo, ela será generalizada em toda a terra. Naquele tempo difícil, 1 quilo de trigo chegará apenas para uma refeição e os de cevada para 3 refeições. Significa que com o salário de um dia de trabalho, o trabalhador só obterá uma refeição de trigo ou 3 refeições de cevada. Como poderá ele sustentar a família? Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Na abertura dos primeiros 3 selos não se menciona o nome do cavaleiro, o que já não ocorre com o 4º. Aqui temos um cavalo amarelo com seu cavaleiro que se chama Morte. Ambos simbolizam uma terrível escalada da morte em virtude da guerra, da fome, das doenças e dos ataques dos animais selvagens. 1/4 da população da Terra morrerá, o que pode significar mais de 1 bilhão de pessoas. As 4 calamidades mencionadas no versículo 8 correspondem ao castigo com que Deus ameaçou a culpada Jerusalém dos dias de Ezequiel. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e animais? Capítulo 14, versículo 21. Uma ideia pálida do que será essa tragédia ocorreu na Europa de 1340 a 1350 d.C., quando a peste negra dizimou 2/3 de toda a população. Os 3 últimos selos. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 6, versículos 9 a 11. Na abertura deste selo, João vê as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. A esses foi dito que tivessem paciência, pois muitos outros haveriam de morrer por causa de sua fé em Cristo. Essas almas não clamam como Jesus: Pai, perdoa-lhes, ou como Estevão: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Por terem vivido não na dispensação da graça, mas na dos juízos divinos, elas clamam por vingança,
com um clamor semelhante ao dos israelitas nos tempos do Antigo Testamento. Um bom exemplo está em Salmo 79, 5-7, em que a família de Asaf pergunta: até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. O sermão profético de Jesus em Mateus 24, 4-14, parece apontar para os acontecimentos que ocorrerão após a abertura do quinto selo. Será aquele um tempo muito difícil para quem confessar o nome de Jesus Cristo. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudida por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, versículos 12-17. Com a abertura deste selo, chegamos ao fim da primeira metade da semana 70 de Daniel. Tão logo o sexto selo é aberto, ocorre um grande tremor de terra, qual nunca houve, que moverá montanhas e ilhas de seus lugares. As pessoas, em desespero, procurarão algum esconderijo contra a ira do Cordeiro e mesmo buscarão a morte, mas tudo será em vão. O abalo das forças da natureza também pode simbolizar o colapso da autoridade na terra em virtude da queda dos governos existentes. Nesse tempo de apostasia e de abandono da fé, as trevas nos corpos celestes terão um efeito terrível no mundo físico e podem também indicar o desmoronar de todo o governo organizado. No que diz respeito aos astros celestes que envolvem a Terra, tivemos já algo parecido no passado. No dia 19 de maio de 1780, principalmente no nordeste dos Estados Unidos, ocorreu um assombroso fenômeno atmosférico em que o sol se escureceu a partir das 9 horas da manhã e à noite, ao surgir a lua, esta estava vermelha como sangue. 53 anos mais tarde, em 1833, na mesma região da Nova Inglaterra, outro fenômeno ocorreu. Uma imensa chuva de meteoros riscou todo o céu à noite, da maneira como João viu na sua visão da ilha de Patmos. Esses eventos já ocorridos são, a meu ver, uma amostragem dos grandes sinais que hão de ocorrer no futuro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Apocalipse 8, versículos 1-5. Os acontecimentos relacionados com o sétimo selo estão contidos nas trombetas e taças que enfocaremos a seguir. O último selo contém as 7 trombetas e a última trombeta contém as 7 taças. O silêncio no céu indica o horror diante da iminência dos terríveis juízos divinos sobre a terra. Há também uma referência às orações dos santos de suma importância no combate ao mal e no estabelecimento da justiça na terra.
Convém salientar aqui a pessoa do anjo sacerdote que se coloca junto ao altar e oferece incenso. Versículos 3 e 4. Que anjo seria esse? Em todo o Antigo Testamento, o Filho de Deus nos é apresentado como o anjo do Senhor. Foi esse anjo que apareceu a Abraão e a Moisés, que guiou os filhos de Israel, que lutou com Jacó e que apareceu a Josué. No livro de Zacarias, ele é o anjo que defende o sumo sacerdote Josué. Notamos também que a fumaça do incenso, que representa o cheiro suave de Cristo e as orações dos santos que então estiverem na terra, sobe junto da mão do anjo e não do incensário de ouro até a presença de Deus. As primeiras 4 trombetas. O homem confia demais na fixidez da natureza. O período da tribulação deixará os homens assustados e atônitos, porquanto essa fixidez cederá lugar a eventos os mais inesperados, alguns dos quais envolverão os luzeiros do firmamento. As trombetas referidas nos capítulos 8 a 11 de Apocalipse são trombetas de guerra e nada tem a ver com aquela que tocará por ocasião do arrebatamento da igreja, chamada por Paulo de a última trombeta em 1 Coríntios 15, 52, que tem por finalidade reunir o povo de Deus. No Apocalipse, esses instrumentos de guerra lembram a conquista de Jericó por Josué, rodeada 7 vezes no 7º dia. Ao tocarem os sacerdotes as suas trombetas, as grandes muralhas da cidade caem fragorosamente por terra sob a ação da potente mão de Deus. É importante notar aqui no Apocalipse que as 7 trombetas revelam o poder de Deus sobre a natureza. As 4 primeiras mostram esse poder divino sobre a terra, 8, versículo 7, sobre o mar, capítulo 8, versículos 8 e 9, sobre os rios e fontes, capítulo 8, versículos 10 e 11, e sobre os astros, capítulo 8, versículo 12. As últimas 3 são manifestações sobrenaturais tão terríveis que recebem a designação de ais. Saliento aqui que o mover da mão divina é o resultado das súplicas dos santos mencionadas por ocasião da abertura do 7º selo. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Apocalipse 8, versículos 6 e 7. O toque da primeira trombeta anuncia o início da segunda metade da semana 70 de Daniel. A repetição frequente da expressão 1/3 refere-se ao Império Romano restaurado, que abrangerá toda a Europa Ocidental. Os castigos provenientes do toque da primeira trombeta são granizo e fogo, destruindo 1/3 da vegetação da terra. O granizo sugere julgamento rápido e esmagador vindo de cima. O fogo, um dos símbolos mais usados na Bíblia, é a expressão da ira de Deus. O sangue significa morte tanto física como moral. Neste último aspecto, o sangue indica apostasia, total abandono da fé. Esses 3 elementos juntos indicam a manifestação da grande ira de Deus. Os elementos não caem naturalmente do céu, mas são lançados, o que indica a intervenção do próprio Deus. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Apocalipse 8, versículos 8 e 9. Uma interpretação literal dessa passagem indica que um gigantesco meteoro ardendo em fogo cairá no mar, causando grande poluição e a morte de 1/3 de todas as criaturas marítimas e ainda a destruição de 1/3 parte das embarcações. Uma companhia cinematográfica dos Estados Unidos inspirou-se na queda desse meteoro para produzir filmes como Profundo Impacto e Armagedon.
No toque da primeira trombeta, os juízos divinos são lançados à terra, ao passo que com a segunda trombeta eles atingem o mar. Enquanto terra sugere ordem, mar sugere o mundo num estado de instabilidade e agitação social. A palavra de Deus afirma que os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Isaías 57:20. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. Essa grande estrela poderá ser literalmente um meteoro em chamas, ou outro anjo caído, como no caso do Monte Ardente, ou ainda uma alta dignidade religiosa. Absinto é o nome do arbusto mais amargo que existe, símbolo na Bíblia da aflição e dos males que o pecado traz aos homens. Como um anjo caído, a consonância com o simbolismo da literatura apocalíptica judaica dos tempos helenistas, onde estrelas são muito comumente representativas de anjos. É possível também que a grande estrela que cai do céu seja um chefe importante a quem cabia a tarefa de difundir a luz em um mundo tenebroso, mas sendo ele um apóstata, cai debaixo do juízo divino. A expressão um terço é um reflexo do número divino, porquanto tudo acontecerá por permissão de Deus. Além disso, esse número mostra quão vasta será a destruição, mas também mostra o fato de que a destruição será parcial, pois o arrependimento continuará sendo encorajado. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Apocalipse 8, versículos 12 e 13. Agora, durante um terço do dia, as luzes celestes não dão a luz, mas parecerão normais durante o resto do tempo. Se isso tiver de ser a interpretação literal, então supõe-se que certo tipo de condições atmosféricas que atualmente não podemos conceber causarão esse escurecimento parcial e periódico. Todavia, uma interpretação figurada sugere que o Sol, a Lua e as estrelas simbolizem as autoridades da maior a menor que serão atingidas pelos juízos de Deus. A águia é, na Bíblia, um símbolo de juízo. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Apocalipse 9, versículos 1 e 2. Não sabemos se o ser angelical que abre o abismo é um anjo caído, mas é perfeitamente claro que o resultado dessa ação é que seres de profunda iniquidade, de natureza espiritual, serão soltos na face da terra. Esses seres serão tão maliciosos e inerentemente malignos que até então não terão permissão de vir à terra. A chave será necessária porque aquele horrendo lugar está fechado para os de fora, ao mesmo tempo que o acesso de seus moradores ao exterior até então estará barrado. Quanto ao poço do abismo, alguns autores acham que o próprio Hades está em foco. Outros acham que o poço é inteiramente distinto do Hades.
Esse poço emite uma fumaça extremamente espessa que obscurece o firmamento interior. Se dermos à passagem um sentido simbólico, teremos aqui uma nuvem de demônios espalhados pela face do globo, tão numerosos quanto a praga de gafanhotos que encheu o antigo Egito, versículos 3 e 4. Liderados por Satanás ou por algum poder angelical caído e possuindo poder como o dos escorpiões, esses gafanhotos saem da fumaça e se espalham pela terra, atacando as pessoas que não têm na testa o selo de Deus. Embora haja quem suponha serem os gafanhotos insetos verdadeiros, o fato de não causarem dano às plantas torna difícil tal interpretação. Se fossem insetos literais, se esperaria que devorassem toda a verdura, especialmente no caso de uma praga de gafanhotos. Mas estes não são gafanhotos comuns, pois o objetivo deles é o ser humano, versículos 5 e 6. Há estudiosos dos temas apocalípticos que acreditam que João tenha visto os modernos instrumentos de guerra. Os ferrões de suas caudas seriam então metralhadoras ou lança-foguetes dos caças militares com todo o seu tremendo poder de destruição. O contexto dessa praga, porém, indica que se trata de alguma forma de invasão demoníaca de seres tão terríveis e perversos que só nos fins dos tempos lhes será permitido o acesso à terra. A descrição desses seres mostra que não se trata de enormes e horrendos insetos, por mais horrendos que possam ser, mas de seres espirituais malignos. Note-se que não lhes foi permitido matar as pessoas, mas atormentá-las durante 5 meses com um tormento semelhante ao que provoca o escorpião. Naquele tempo as pessoas buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os atormentados permanecem vivos a fim de conhecerem as terríveis consequências do seu pecado. Em seu desespero, alguns invocarão a Deus. É interessante observar que os gafanhotos só agem mediante permissão de Deus, o que nos mostra que as forças do mal, mesmo as mais poderosas, não podem fazer o que querem, mesmo em relação aos ímpios. Os 5 meses podem significar um prazo para arrependimento. Nesse sentido, as pragas terão propósitos de devolver aos homens o bom senso espiritual. É possível que, através das misérias e dos sofrimentos, muitos sejam lançados de joelhos arrependidos. Em geral, as pessoas acham que vale a pena viver a qualquer custo, tão preciosa lhes parece a vida. O período da grande tribulação modificará tudo isso. Não se sabe porque Deus não permitirá que as pessoas morram durante aqueles 5 meses, durante o juízo da quinta trombeta, mas o texto deixa claro que é precisamente isso que ocorrerá. Diz a Bíblia: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sob a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som das suas asas era como o de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Apocalipse 9, versículos 7 a 10. Os gafanhotos são semelhantes a cavalos dotados de coroas de ouro. O cavalo é um animal vigoroso, usado na guerra por ser ligeiro e capaz de produzir grande destruição. Esses gafanhotos demoníacos sairão como um exército conquistador de forças satânicas. Serão reis durante 5 meses, o que fica demonstrado pelas suas coroas. O fato de terem dentes como os de leões nos fala que serão destruidores terríveis, inclinados a despedaçar, ferindo e aleijando suas vítimas, como fazem os leões quando saltam sobre a presa. O versículo 9 fornece a 7ª descrição dos gafanhotos, a qual completa a descrição geral com o místico número 7, tão comum no Apocalipse. O quadro gráfico do avanço de enxames de gafanhotos demoníacos e a total incapacidade de resistir a eles é dado neste caso como o som de carros de muitos cavalos que avançam para a guerra.
Os gafanhotos se parecem com escorpiões e foi-lhes dado poder de atormentar aos homens por 5 meses, o período normal das atividades dos gafanhotos naturais, pois coincide com seu ciclo de vida. Apocalipse 9, 11 e 12 afirma que tais gafanhotos tinham como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Abaddon é um termo hebraico que significa destruição ou ruína. Algumas vezes é usado como equivalente da morte, da sepultura ou do Sheol, a habitação temporária dos mortos. Abaddon seria, então, de acordo com alguns intérpretes, o rei da parte má do Hades, o lugar de detenção dos homens injustos e rebeldes até ao julgamento do trono branco, após o que serão lançados em Guiena, que é a região definitiva dos condenados. O primeiro ai é a 5ª trombeta. O fato de o vocábulo ai estar ligado às trombetas 5, 6 e 7 mostra que elas são destacadas das 4 primeiras trombetas por serem de caráter mais virulento. Durante o período da grande tribulação, os juízos divinos se tornarão cada vez mais severos, a fim de levar os homens ao arrependimento. A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matarem 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, versículos 13 a 15. Os juízos das trombetas tratam específica e essencialmente da libertação de poderes satânicos que invadirão a terra. A 6ª trombeta intensificará ainda mais o sofrimento descrito na 5ª trombeta e corresponde ao 2º ai. A passagem do versículo 13 retorna ao altar, à cena onde foram introduzidos os selos. A selagem de Apocalipse 7, 13 continua em vigor. Os selados serão isentos desses juízos, ainda que, eventualmente, o mal venha prevalecer na terra, sendo aqueles crentes martirizados por causa de sua fé. Os fiéis, pois, sofrerão devido à ira dos homens, mas serão protegidos da ira de Deus, conforme sucedeu ao antigo povo de Israel. O que os 4 anjos são e fazem constitui o juízo da 6ª trombeta. Ao serem soltos, espraiar-se-á um exército de 200 milhões de cavaleiros que respiram chamas e que matarão 1/3 da humanidade. Esses anjos podem ser anjos santos, dotados de vasto poder, mas podem tratar-se de anjos do mal. Este último ponto de vista está mais de acordo com a tendência geral dos juízos das trombetas, que tratam de uma invasão da terra que ocorrerá nos últimos dias por parte de forças satânicas. O fato de serem 4 anjos indica que as pragas atingirão a plenitude da terra. O número 4 está sempre relacionado na Bíblia com toda a terra. O rio Eufrates era conhecido como Grande Rio por ser o maior que se conhecia na área da Palestina. Formava as fronteiras de Israel ao norte. Em face disso, o Eufrates servia de defesa natural contra os exércitos vindos do norte, especialmente da Assíria. O rio sofre um transbordamento anual que começa em março e prossegue até maio. Esse transbordamento simboliza os juízos infligidos por Deus contra Israel por meio de poderes estrangeiros. O Eufrates simbolizava para os profetas hebreus tudo quanto é desastroso que pode atingir os homens mediante juízos divinos. Vários autores vêem no versículo 15 precisão e não extensão de tempo. Nesse caso, aqueles 4 anjos foram preparados para o tempo exato de sua manifestação, envolvendo até a sua hora. João registra o número dos cavaleiros que compunham os exércitos, que era de 200 milhões.
Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da cabeça lançavam fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9, versículos 16 e 17. Literalmente, o grego diz 2/10.000 de 10.000, isto é, 200 milhões. Em seu total espanto, o apóstolo João contempla aquilo que ouvira. Terror após terror se amontoa na descrição da morte de 1/3 da humanidade. De acordo com Champlin, não devemos imaginar aqui cavaleiros infernais visíveis que agirão como se for um exército. Antes, esses seres demoníacos haverão de influenciar os homens, transformando-os em agentes do próprio Satanás. Essa é a circunstância que criará o caos, a guerra e a violência sem limites. A existência humana nesta terra tornar-se-á um autêntico inferno. A descrição dos gafanhotos nos versículos 7 a 10 deste capítulo 9 consiste de 7 elementos, enquanto esses cavaleiros contam com apenas 4 elementos. O primeiro indica um poder completo, que apesar de ser demoníaco, será diretamente controlado a fim de atormentar os homens. O segundo é o número terrestre, o que subentende que a matança efetuada pelos poderes demoníacos cumprirá o propósito de Deus sobre a terra inteira em um julgamento que, apesar de ser retributivo, também terá a finalidade de conduzir as pessoas ao arrependimento. Os métodos de matança, a saber, fogo, fumaça e enxofre, são neste texto chamados de praga. Constituem uma praga do Hades, da mesma forma que os gafanhotos foram uma praga. A atribuição de caudas de serpente aos cavalos que sopravam fogo dão um toque gráfico, tornando aqueles cavalos tremendamente grotescos. A serpente é símbolo de maldade e dano, de perigo oculto e ameaça. Os homens serão atacados por um poder contra o qual não têm experiência nem meios de defesa. Os 2/3 que sobreviverão ao juízo da sexta trombeta não se deixarão reformar ao mínimo, apesar de serem testemunhas ao que suceder ao outro terço da humanidade. Nada mudou em seu credo e em sua vida diária. Há um ponto de endurecimento a que o homem pode chegar em sua rebeldia e depravação, do qual é muito difícil voltar. Nos últimos dias, os homens sofrerão terrivelmente por adorarem a primeira besta e praticarem o seu culto científico contrário a Deus. Haverá a mais vasta e mais horrenda de todas as perseguições religiosas contra aqueles que se recusarem a unir-se a esse culto ao ditador. Apocalipse 21:8 afirma que a segunda morte será o destino dos que persistirem na idolatria com todos os seus vícios. Entre a sexta e a sétima trombetas temos um parênteses com a visão do livrinho aberto trazido do céu por um anjo forte que pousa um de seus pés sobre a terra e o outro sobre o mar. O anjo deu um forte brado e então ouviu-se a voz dos 7 trovões, voz que João quis registrar, mas foi proibido de fazê-lo. Cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Capítulo 10, versículo 4. O anjo faz um solene juramento por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. A voz do céu que João havia ouvido antes ordenou-lhe que tomasse o livro da mão do anjo, e este lhe diz: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Esse livrinho que não está selado, mas aberto, refere-se às profecias do Antigo Testamento relativas a Israel, que se cumprirão durante a grande tribulação. O capítulo 11 abre-se com as 2 testemunhas, que têm recebido diferentes explicações por parte dos expositores do Apocalipse. Elas aparecem durante a última metade dos 7 anos de tribulação e relacionadas com elas há alusões ao templo, ao altar, ao pátio exterior, etc., mostrando que o assunto diz respeito a Israel.
Uma das mais razoáveis explicações acerca das duas testemunhas é a de Gebelém. Abro aspas. Cremos que estas duas testemunhas representam o grande testemunho a ser dado em Jerusalém durante os 1260 dias da tribulação. Talvez os chefes serão dois vultos principais, manifestando o espírito de Moisés e Elias e dotados de um grande número de testemunhas. Eles mantêm, no meio de cenas satânicas, um grande testemunho para Deus. Fecho aspas. Nos versículos 7 a 14, temos a besta que se levanta do abismo e mata as duas testemunhas. Seus cadáveres permanecem insepultos durante 3 dias e meio na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Versículo 8. Após os 3 dias e meio, as duas testemunhas revivem e sobem para o céu à vista de seus inimigos. Então ocorre um forte terremoto que derruba 1/10 da cidade, matando 7.000 pessoas. Os sobreviventes, aterrorizados, dão glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Versículo 14. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 11, versículos 15 a 19. O último parágrafo do capítulo 9 relata o juízo da sexta trombeta. Antes de ser apresentada a sétima trombeta, da qual emergirão os juízos das 7 taças, o autor faz uma pausa para relatar a visão do livrinho de gosto doce-amargo e também para referir-se às duas testemunhas, como já vimos. Somente após o parênteses é que é apresentado o juízo da sétima trombeta. A abertura do sétimo selo também foi caracterizada por 2 cenas. É evidente, pois, que o autor sagrado planejou cuidadosamente o seu livro a fim de revelar, dentro de seu estilo literário, uma progressão nos castigos divinos. A sétima trombeta procura trazer à lume o mistério de Deus. Deus concretizará os seus propósitos remidores e estabelecerá a subsequente era eterna, porquanto a vontade de Deus é a restauração de tudo em Jesus Cristo, e para isso contribui até mesmo os eventos relacionados com a sétima trombeta. Começa neste ponto a segunda metade da grande tribulação, ou os últimos 3 anos e meio. Os complexos eventos da sétima trombeta incorporam, de certo modo, todo o restante do Apocalipse, incluindo a glória da restauração de todas as coisas. Esse resultado, portanto, será o produto de tais juízos. A sétima trombeta consiste essencialmente dos seguintes pontos. 1. As ações de 7 personagens, incluindo a consolidação da primeira besta e seu poder, bem como o aparecimento do anticristo. 2. Os respectivos adoradores de Cristo e da primeira besta e os efeitos que isso terá sobre o mundo. 3. Os juízos das 7 taças. 4. A queda da grande Babilônia, o sistema religioso apóstata. 5. A queda de Satanás e das 2 bestas. 6. A segunda vinda de Cristo. 7. O milênio. 8. A revolta final. 9. A nova criação e a Jerusalém celestial. Quanto aos 24 anciãos do versículo 16, seu significado não é certo, visto que nos escritos judaicos não há qualquer paralelo a essa ideia que com frequência sugere as figuras e conceitos do apóstolo João. Em Isaías 24, 23,
temos anciãos que entoavam louvores a Deus. Assim, se há anciãos na Sião terrestre, haverá também na celestial. No versículo 19, temos a abertura do santuário de Deus. Alguns autores acham que há templo literal nos céus, com os objetos originais que serviam de modelo para o templo terrestre. Tal argumento não tem nenhum apoio escriturístico. Antes, o templo sobre a terra incorpora princípios espirituais e celestes de modo típico e não literalmente como se em imitação de objetos literais. Os símbolos, como santuário e arca, falam de realidades espirituais, atitudes e operações espirituais e não de objetos físicos. A arca no Antigo Testamento era o lugar onde Deus vinha encontrar-se com os homens a fim de revelar a sua vontade. Era também símbolo de sacrifício, pois abrigava a lei que exigia castigo por causa do pecado. Era símbolo de aceitação da parte de Deus mediante aliança, que nesse caso era da lei. Na presente passagem do versículo 19, vemos, por conseguinte, que Deus está prestes a confirmar sua aliança com a humanidade por meio de Cristo, quando seu reino está prestes a ser restaurado. A terra poderá ver essa grande verdade, mas o fará em meio à grande agonia, pois os homens só aprendem lentamente e com dificuldade acerca das vantagens da aliança com Deus. É por isso que temos aqui relâmpagos, trovões e um terremoto, ou seja, muitos juízos a pressionarem aos homens para que reconheçam a provisão divina. As primeiras 5 taças. Ao terminarem os juízos das 7 taças, estará consumada a obra de purificação da terra e será inaugurada a Era Áurea, o milênio. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Os 7 anjos com 7 taças significa que este será um ciclo de julgamento completo e total, como o protótipo, os 7 dias da criação que constituem o período criativo completo e total. A partir de agora, os adoradores da besta e sua imagem terão de beber do cálice da cólera de Deus. A primeira praga das taças provoca tremendo surto de úlceras entre os homens, talvez de fundo canceroso. Isso é uma repetição em escala muito maior da praga das úlceras, a 6ª praga do Egito. Leia Êxodo 9, versículos 10 e 11. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Apocalipse 16, versículo 3. Essa segunda praga também se assemelha às que foram derramadas sobre o Egito, quando o rio Nilo tornou-se em sangue. Aqui o próprio mar é atingido. Quando dos juízos das trombetas, somente 1/3 se transformou em sangue, e somente 1/3 da vida marinha pereceu. Mas, neste caso, os efeitos são muitíssimos mais vastos, pois morrem todas as criaturas que estão no mar. Alguns autores acham que esta descrição é simbólica, referindo-se ao envenenamento do sangue da vida das nações, como se a questão fosse moral e espiritual e não literal. A propósito, é bom salientar que a palavra mar aqui está em contraste com a terra do versículo 2. No primeiro caso, terra significa a existência de alguma espécie de governo, ao passo que mar sugere a desordem e caos. O fato de o mar se tornar como o sangue de um morto, imundo e coagulado, pode significar a apostasia completa e o desaparecimento da moralidade. Seria a morte no sentido duplo, como as árvores 2 vezes mortas de que falou Judas, versículos 12 e 13. A expressão morreu toda a criatura que vivia no mar revela uma separação tão completa de Deus que já não há no coração humano nenhum raio de luz. Usando a linguagem de Judas, são estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Versículo 13.
O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, versículos 4 a 7. Temos aqui algo paralelo à primeira praga do Egito, que atingiu não somente o rio Nilo, mas também as fontes, os poços e os ribeiros, transformando-os em sangue. Aqui o dano será total, pois a destruição produzida será muito mais vasta. É de se admirar que algum ser humano ainda possa sobreviver a tudo isso. Quanto ao anjo que tem autoridade sobre as águas, é possível que essa figura seja extraída das nações pagãs que acreditavam que cada elemento da natureza é controlado por anjos. Aprendemos aqui que Deus controla tudo e que nada fica fora da sua influência. O versículo 5 salienta a eternidade e a permanência de Deus. Deus transcende o tempo, embora também se manifeste dentro dele. Ele está sempre presente e pronto a julgar os homens segundo as suas obras. O castigo de beber sangue é uma espécie de punição de acordo com a natureza da culpa. Aquilo que a pessoa semeia, isso também colhe. Temos aqui o ABC da doutrina cristã e da moralidade. A Deus pertence a recompensa e o castigo. O anjo que tem autoridade sobre as águas agora punirá os homens sedentos de sangue, dando-lhes sangue para beber. No versículo 7, as palavras provindas do altar representam o cumprimento das orações dos mártires debaixo do altar, implorando que Deus vingue seu sangue dos povos da terra, os quais os perseguiram e mataram. E agora que o julgamento divino começou a ser descarregado, o altar fala em favor dos mártires, declarando que esse julgamento é justo. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, versículo 10. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Apocalipse 16, versículos 8 a 9. A quarta taça tem mais ou menos o mesmo caráter da quarta trombeta registrada em Apocalipse 8:2. Em vez de 1/3 do Sol ser atingido, o poder desse astro é tremendamente aumentado. Há também a possibilidade de redução da atmosfera protetora da Terra, de tal modo que os raios solares atinjam a superfície do planeta sem o crivo do escudo protetor da atmosfera. O benfeitor da Terra, o Sol, tornar-se-á um inimigo. Ordinariamente, o Sol é um benfeitor. Sem ele não poderia haver vida em nosso planeta. Porém, a iniquidade dos homens se tornará tão grande que a própria natureza haverá de se revoltar contra eles, prejudicando-os enormemente ao invés de ajudá-los. O presente versículo demonstra que a própria natureza ameaçará o homem de total extinção. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Apocalipse 16, versículos 10 e 11. Entende-se que a dor dos homens será devida às queimaduras recebidas sob o juízo da quarta taça. Então, subitamente, o mundo será mergulhado em total escuridão. Nem mesmo esse sofrimento extremo conseguirá conduzir as pessoas ao arrependimento. Embora, de um modo geral, as taças representem as trombetas, anunciam, porém, acontecimentos diferentes em diversos aspectos. Os juízos das taças serão muito mais intensos e extensivos. Temos aqui somente a repetição dos mesmos tipos de castigos em forma intensificada. Intensa angústia atingirá as pessoas, que ficarão cobertas de úlceras e chagas, ferimentos decorrentes de enfermidades e de queimaduras provocadas pelos raios solares, mas nada disso consegue levá-las ao arrependimento.
Observemos que os efeitos do juízo se irão acumulando. Além de terem suas chagas e queimaduras, as pessoas estarão sentadas em trevas. Suas desgraças se irão multiplicando, mas em vez de se arrependerem, blasfemarão do próprio Deus do céu. A sexta taça. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Apocalipse 16, versículos 12 a 16. A sexta praga secará literalmente o rio Eufrates, facilitando a passagem de tropas unidas no Oriente, e isso apressará o Armagedon. Essa batalha será satanicamente inspirada por permissão de Deus, e os homens ficarão tão enlouquecidos pela influência diabólica que a raça humana andará perto da extinção. O desvario satânico governará o mundo inteiro, porquanto os homens rejeitaram a Deus e abraçaram a Satanás e as 2 bestas. Mas a batalha do Armagedon assinalará a queda do sistema satânico por inteiro em toda a face da terra. O juízo da sexta taça é uma espécie de duplicação geral do juízo da sexta trombeta, quando 200 milhões de cavaleiros satânicos haverão de invadir a terra por ordem dos 4 anjos, até então amarrados no rio Eufrates. A rã, além de ser um animal imundo, é um sinal de maldade. Portanto, os 3 espíritos do versículo 13 são tão imundos como as suas fontes de origem, o dragão e as 2 bestas. A missão particular dessas rãs será convocar os combatentes para a batalha do Armagedon, conforme se vê em Apocalipse 16:14. Elas enlouquecerão de ira os homens, e estes, dominados pela violência, provocarão uma matança como jamais se viu antes. Satanás mostrará o que significa adorá-lo e até onde ele conduz os seus seguidores. Voltaremos a falar dessa batalha mais adiante. No versículo 15 encontramos a terceira bem-aventurança do livro de Apocalipse. Aquele que conserva puro o seu caminho andará de branco com Cristo. Temos como simbolismo de vestes brancas, pureza de vida e caráter transferidas para as dimensões celestiais, imortalidade obtida através da santidade. Quanto ao andar nu, isso aponta para a indecência e para a falta de pureza. Também indica o espírito despido, ou seja, sem aquela imortalidade que Cristo dá. A sétima taça. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Apocalipse 16, versículos 17 a 21. Há paralelismos entre os juízos das trombetas e os das taças, mas também há diferenças notáveis que certamente mostram que o juízo das taças ocorrerá depois do das trombetas e será mais severo, levando-nos ao fim desta era e à inauguração do milênio. As outras taças foram derramadas sobre a terra, sobre o mar,
sobre os rios e fontes, sobre o sol, sobre o trono da besta, sobre o rio Eufrates. Talvez esta taça derramada no ar envolva um acontecimento mais universal que permeará toda a atmosfera da criação. A forte voz é uma expressão comum do Apocalipse, mas apesar de usualmente indicar os anúncios angelicais no versículo 17, só pode estar em foco a voz de Deus. Ao terminarem os juízos das 7 taças, estará consumada a obra de purificação da terra e será inaugurada a Era Áurea, o milênio. O grande terremoto final abalará a estrutura antiga da terra. Ele atingirá principalmente a Babilônia espiritual, que tem Roma como sua representante. Alguns comentadores bíblicos entendem tratar-se aqui de Jerusalém, em vista de Apocalipse 11:8, referir-se a ela como grande cidade. No entanto, trata-se de eventos distintos, de épocas distintas e de efeitos também distintos. Apocalipse 11:13 afirma que o terremoto que abalará Jerusalém, o qual se relaciona com o juízo da 6ª trombeta e com a morte das 2 testemunhas, derrubará a 10ª parte da cidade, ao passo que o tremor de terra da 7ª taça fenderá em 3 partes a cidade sede da grande prostituta e porá por terra as cidades das nações. Grandes metrópoles em todo o mundo sofrerão as terríveis consequências desse maior de todos os sismos. Os juízos anteriores tinham, de certo modo, sido arautos deste último. Os 3 espíritos malignos, saídos da boca do dragão, da besta do mar e da besta da terra, procurarão unir os homens em um propósito comum, mas esse terremoto afrouxará toda a coesão entre eles. As nações cairão repentina e violentamente. Um novo cataclismo, como aquele nos tempos de Noé, terá tido lugar. Supõe-se que a última e tremenda praga da Saraiva ocorrerá depois da batalha do Armagedon. O mundo já estará totalmente devastado. O mundo atual terá de desaparecer de vez antes que seja inaugurada a Era Áurea, o milênio. Em conclusão, este estudo das trombetas e das taças nos dá uma visão de como será o período da grande tribulação para os que não subirem quando do arrebatamento da igreja. Vimos que as trombetas e as taças do livro de Apocalipse fazem parte do juízo de Deus para com este mundo. Em Hebreus 10:31 lemos: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Neste estudo apocalíptico, temos que levar em consideração que o futuro pertence a Deus e que nós, simples seres humanos, podemos somente formular hipóteses e interpretações baseadas no que conhecemos de Deus e da Bíblia. A própria Bíblia nos revela em Deuteronômio 29:29 que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Apesar de tudo o que a humanidade tem feito contra Deus através dos séculos, a totalidade da ira divina não será derramada de uma só vez, dando assim aos homens caídos a oportunidade de arrependimento. O mais importante é estarmos preparados para o grande evento que está para acontecer a qualquer momento, a segunda vinda de Jesus. Grande será o sofrimento dos que ficarem, e a salvação será então quase impossível. Atentemos, pois, para as próprias palavras do apóstolo João em Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos.